Chegou a liquidação mais aguardada do ano. CPAD de portas abertas. Super descontos de até 70%. É isso mesmo. São diversos produtos com até 70% de desconto. Livros, bíblias, inários e muito mais com preços imbatíveis para você aproveitar o melhor da literatura cristã. Confira algumas ofertas. Bíblia Grande, harpa cristã, luxo, letra grande, verde escuro, de R$ 149,95 por R$ 89,97. 30 maneiras de um pai abençoar seus filhos, de R$ 22,95 por R$ 13,77. Como ter o coração de Maria no mundo de Marta, de R$ 49,95 por R$ 29,97. Heróis da Fé, de R$ 49,95 por R$ 29,97. A Grande Ideia de Deus, de R$ 19,95 por R$ 11,97. Corra e aproveite! Dias 11 e 12 de agosto, CPAD de portas abertas. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 7. Instruções sobre o comportamento na igreja. Hoje, com a graça de Deus, vamos estudar a lição 7, instruções sobre o comportamento na igreja. O nosso texto bíblico de referência está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14, 15 e 16. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. O que estaremos destacando na lição de hoje? Primeiro, o desejo que Paulo tinha, a esperança que ele tinha de rever a Timóteo, possivelmente na própria cidade de Éfeso. Pois ele diz, escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa. A gente observa que Paulo estava em movimentação. Possivelmente ele estava na região da Acaia, que é onde ficava a Grécia, né? Ele esteve em Tessalônica, ele esteve em Filipos, ele esteve em Bereia. Então, possivelmente ele estava numa dessas cidades quando escreveu esta primeira carta a Timóteo. E ele tinha esperança de retornar à Ásia Menor para visitar a Timóteo, possivelmente na própria Éfeso. Alguns eruditos consideram que Paulo não esteve em Éfeso quando ali ficou Timóteo, talvez estaria em Mileto, uma cidade próxima, e que também não voltaria, porque quando ele esteve em Mileto, quando viajava, já retornando na sua terceira viagem rumo a Jerusalém, onde terminou preso, ele teria dito que não voltaria a ver o rosto dos anciãos de Éfeso, os presbíteros, ou que eles não mais veriam o seu rosto, e essa era uma palavra profética. E sendo uma palavra profética, Paulo não retornaria jamais a Éfeso. Mas isso não podemos afirmar que isso se tratasse de uma palavra profética. Talvez aquilo era um sentimento que Paulo tinha de que, tendo em vista a iminência da sua prisão, então ele ficaria impedido de voltar à cidade de Éfeso. Então não podemos afirmar categoricamente que ele não esteve novamente em Éfeso e nem que ele não tivesse efetivamente o desejo de voltar à cidade de Éfeso, onde estava Timóteo. Então aqui na primeira carta, a gente ainda encontra Paulo pensando em voltar à Ásia Menor e encontrar-se com Timóteo. Na segunda carta, aí ele já convida a Timóteo a ir onde ele estava, porque ele já vai estar na segunda carta em Roma, preso em Roma e já na iminência da sua execução. Então o cenário muda bastante. O segundo ponto que nós vamos destacar é que ele, tendo em vista que ele poderia não retornar a Éfeso ou a região da Ásia Menor, como não voltou, e
encontrar-se novamente com Timóteo, ele escreve para orientá-lo acerca do comportamento na igreja. O comportamento não somente dele, mas o comportamento de todos os que pertencerem, né, à Igreja de Cristo. É um ensino que era válido para aqueles dias e para os nossos dias também. Então ele diz, mas se tardar, para que saibas como convém andar na Igreja de Deus. Então há um comportamento adequado, né, na Igreja de Deus. Aliás, o nosso texto principal diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios 6 e 12. Então, essa forma de pautar a vida cristã aqui é esse andar conveniente na igreja. Então, há uma forma correta, um comportamento correto para andar na igreja de Deus. Isso aqui vai nos mostrar com muita clareza que o antinomianismo, ou seja, o entendimento, o pensamento, a heresia que havia na época, que vicejava nos primeiros séculos, de que era suficiente a graça e que a graça não exigia de nós nenhuma mudança de vida, nenhuma mudança de comportamento, era um não a todo tipo de regra, não tem absolutamente nada a ver com o ensino do Novo Testamento, né? Inclusive o ensino de Paulo. Ele deixa claro, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ele está naturalmente aqui fazendo um paralelo com um pensamento que havia na época, um pensamento secular, de que era permitido fazer tudo. Mas ele diz, não, na fé cristã nós temos que nos abster de todas as coisas que não são condignas com a nossa vocação, que não são convenientes. Então esse andar na casa de Deus exige de nós uma liberdade, liberdade em relação a todo o pecado, liberdade em Cristo, que é uma força motriz, uma força espiritual para não nos levar ou não nos tornar presas do pecado. Então, uma liberdade para agradar a Deus. É disso que Paulo está tratando. Numa terceira observação, é que ele vai tratar aqui do papel da igreja. A igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade, que é o papel que nós temos que ter de sustentar a verdade bíblica, a integralidade do Evangelho, né? A doutrina cristã, conforme ela está exposta nas Escrituras. A igreja tem o papel de sustentar essa verdade em qualquer tempo, em qualquer cultura, em qualquer lugar. Não existe mudança cultural ou mesmo normativa, né, de legislação que possa alterar o padrão da igreja. A igreja ela é pautada pela Bíblia Sagrada, pela Palavra de Deus. E no versículo 16, ele fala do mistério da piedade, que é o conteúdo essencial do Evangelho, que é Cristo, né? Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Ele fala aqui da encarnação de Cristo, né? Ele foi encarnado, ele morreu, ele ressuscitou e ele foi glorificado, recebido acima na glória. Fala da glorificação de Cristo. Então, o mistério da piedade, ou a mensagem do Evangelho é esta, que o Filho de Deus se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita do Pai. Então essa é a essência do Evangelho. Na nossa introdução, nós falamos desse desejo que Paulo tinha, né, de rever a Timóteo e do relevante papel da igreja como coluna e firmeza da verdade. E também destacamos que ele trata do mistério da piedade, que é a revelação de Cristo. Nós vamos refletir então a respeito do conteúdo dessa mensagem. Um ponto fundamental a ser destacado nessa lição é isso, que a igreja tem o dever de pregar sempre a mensagem bíblica. Hoje nós vivemos o perigo aí de um evangelho político, um evangelho moral, né, um evangelho social, e nós não podemos
pregar um evangelho desprovido do caráter revelacional, a revelação do evangelho. Quando se prega um evangelho apenas fundado em pautas humanas, tira-se o caráter do mistério. E o evangelho, ele trata desse mistério da piedade. Essa é a essência do evangelho. O que liberta as pessoas, o que produz fé, é pregar exatamente o mistério da encarnação, o mistério da morte, o mistério da ressurreição, né, da ascensão e da glorificação de Cristo e o seu poder de salvar. Agora, pautas públicas, pautas políticas são importantes, mas não são salvíficas, tá? Então, pautas ligadas ao meio ambiente, pautas ligadas ao aborto, por exemplo, aos deveres sociais, são pautas que são secundárias. Isso não compõe a essência do evangelho, porque isso não é salvífico. Essas são pautas comuns de muitas religiões. Muitas religiões pregam a mesma coisa, mas não pregam o Cristo crucificado, ressuscitado. Não pregam a Jesus como Salvador. Então nós não podemos confundir, tornar o nosso evangelho apenas um discurso político, um discurso social, um discurso econômico, um discurso humanitário. Né? Boa parte do cristianismo tem descambado para essa pauta político, econômico, social, cultural do evangelho. E, infelizmente, algumas igrejas evangélicas, ou parte do segmento evangélico, também está descambando para isso. E o que nós precisamos no nosso púlpito é pregar o conteúdo da revelação, o evangelho como revelação, como Paulo disse, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O primeiro ponto, nós tratamos do propósito de Paulo, né? Uma palavra pessoal, ele se dirige diretamente a Timóteo: escrevo-te estas coisas, e ele fala, inclusive, como já disse, a intenção que ele tinha de rever a Timóteo, voltando ali da região da Ásia Menor, da Macedônia, né, onde ele estava, aliás, voltando da Macedônia ou da Acaia, onde ele provavelmente estava, para a Ásia Menor, onde estava Timóteo pastoreando a igreja de Éfeso, né? Paulo, ele estava numa das cidades ali da Acaia ou da Macedônia, né? Filipos, Tessalônica ou Bereia, né? De onde ele escreveu essa carta. Mas houve uma mudança de planos, como nós sabemos, né? Porque ele não retornou, e nós vamos ver que mais tarde, quando ele escreve a Tito, ele já está possivelmente viajando para Nicópolis, na região da Grécia, porque ele já entendeu que não poderia voltar para a Ásia Menor. E na segunda carta a Timóteo, ele já está, como eu já disse, preso, né, em Roma, no seu segundo aprisionamento. Mas se tardar, nós já falamos desse ponto, né? Ele, pelo fato de que já imaginava que poderia demorar a voltar a Éfeso, como de fato nem veio, né? Ele então usa o meio de comunicação, o principal meio de comunicação da época, que eram as cartas, né? Então, nesse ponto, a gente anota: quando usados sabiamente, os meios de comunicação são uma bênção, né? Eles podem nos edificar individualmente e toda a igreja. Hoje nós temos aí a rede mundial de computadores, né? A internet, as redes sociais, que podem ser utilizadas para a pregação do evangelho, para a nossa edificação. Agora temos que cuidar muito, porque nós estamos vivendo uma época patológica, né? As redes sociais estão nos afetando muito, né? Está havendo uma espécie de escravidão pelas redes sociais, escravidão digital. As redes sociais estão promovendo uma escravidão, né, em boa parte da sociedade mundial. A depressão, por exemplo, está atingindo muita gente. A mente, inclusive de adolescentes e crianças, especialmente, tem sido muito afetada pelo uso excessivo das redes sociais. Então nós temos que usar as redes sociais de maneira muito equilibrada, né? Vigiar e orar para que Deus nos dê força. Nós precisamos voltar a ler um pouco mais.
ler as Escrituras, ler bons livros, livros edificantes, livros que sejam inspirativos, ou no mínimo que sejam instrutivos, né? Porque o uso excessivo das redes sociais traz um prejuízo, inclusive intelectual, para a sociedade atual. O segundo ponto fala da igreja do Deus vivo, né? Então a igreja de Cristo é uma igreja do Deus vivo. Isso aqui, inclusive, servia como um paradoxo, né, para as religiões pagãs daquela época, cujos ídolos eram ídolos mortos. E até hoje todos os ídolos, naturalmente, são ídolos mortos. Mas a igreja do Deus vivo é a igreja onde a presença de Deus pode e deve, nós precisamos sentir a presença de Deus. Então, para que a nossa igreja seja identificada como a igreja do Deus vivo, nós precisamos orar fervorosamente, invocando a presença de Deus e nos dedicar a isso, nos exercitando em devoção, em piedade, o que inclui prática de disciplinas espirituais que nos levem a conhecer e amar cada vez mais a Deus. No terceiro e último ponto, Paulo vai tratar aqui do mistério da piedade, a igreja como coluna da verdade, né? A igreja como responsável por pregar o evangelho de Cristo, a palavra encarnada, em torno de quem estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, conforme está em Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3. Para a proclamação dessa verdade, os líderes de Éfeso precisariam ter uma firme estrutura moral e espiritual. Por isso que a gente verifica nas qualificações lá dos presbíteros, eles tinham que ser irrepreensíveis, né? Tinham que ter uma conduta moral limpa, pura, escorreita, íntegra, para que eles pudessem ter autoridade moral e autoridade espiritual para pregar o evangelho. O enfraquecimento da liderança compromete a mensagem. Então, se nós queremos ter uma mensagem vigorosa, nós precisamos ter uma liderança espiritualmente forte. Nós corremos um grande risco de reduzirmos a pregação do Evangelho a uma pregação de moral pública. E como nós já falamos, a essência do Evangelho é revelação, é mensagem espiritual. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: quando eu fui ter com vocês, eu não fui com palavras com sublimidade de palavras, com palavras de sabedoria humana, mas eu fui com demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não fosse apoiada em palavras de sabedoria humana, mas sim na demonstração do Espírito, do poder, da presença de Deus, do conteúdo espiritual do Evangelho. É isso que Paulo estava dizendo. Então, o querigma, né, que é a proclamação, a pregação do Evangelho, tem que ser uma característica da igreja. Então, nós não podemos deixar que a nossa pregação desborde aí para a defesa de pautas políticas, como pregação contra o aborto, defesa de direitos humanos, questões sociais, questões humanitárias. Essas questões são importantes, mas, repito, elas não são salvíficas, elas não produzem a fé salvífica. A fé salvífica é a pregação do Evangelho de Cristo, é a encarnação de Jesus, sua vida como homem, o seu sacrifício na cruz, a sua morte, a sua ressurreição, a sua glorificação. Esta é a mensagem que nós temos que pregar, né? O conteúdo da mensagem. Igrejas da Europa e dos Estados Unidos da América vivem trágicos resultados de um processo de declínio da pregação. Isso, infelizmente, já se projeta no Brasil, com as facetas próprias de um país tropical e continental altamente eclético no campo evangélico. Há também um movimento de psicologização do Evangelho pela inserção de conteúdos motivacionais e de autoajuda, como a teologia do coaching. Hoje se fala muito, né, da teologia do coaching, que é o uso de recursos motivacionais, de autoajuda, para incentivar as pessoas a se realizarem, né, na vida, através aí, de talentos humanos, de vocações. Mas a pregação do Evangelho
bíblico nada tem a ver com isso. É óbvio que o Evangelho nos liberta, nos transforma, o Espírito de Deus nos motiva, nos impulsiona para todas as áreas da vida, mas nisso não reside a pregação do Evangelho. No campo pentecostal também, nós temos aí algumas pregações que vão para o campo da espetacularização dos dons. Usam os dons como um fim em si mesmo. Pregação do Evangelho tem que ter conteúdo. A manifestação dos dons é uma consequência, é um resultado, mas a pregação tem que ter conteúdo, tem que ter solidez bíblica e doutrinária. Hoje, quando alguém expõe a palavra de Deus, muitas pessoas não consideram que seja pregação pentecostal, mas é porque não entendem o que é pregação pentecostal. É só ler as pregações de Pedro, de Estevão, de Paulo. Eles eram pregadores pentecostais, mas eles pregavam, né, mensagens. Pedro e Paulo, eles contavam a história desde os patriarcas até chegarem a Cristo, né? Então eles eram pregadores expositivos, né? Podemos assim chamar. Então nós não podemos considerar que os dons são um fim em si mesmo, eles são um resultado, mas nós temos que ter pregação que tenha solidez bíblica, solidez doutrinária, né? que sustente realmente a verdade escriturística, mensagens cristocêntricas, mensagens cristológicas. Não quer dizer que ao pregar a palavra de Deus, nós não vamos tratar de outros temas da vida humana. Claro que vamos, até porque a pregação do Evangelho, ela nos transforma em todas as áreas da vida. Então, a conversão vai nos fazer cidadãos melhores em todas as áreas, nas áreas públicas, inclusive, né? Na área financeira, na área da cultura. Nós vamos ser agentes de transformação da sociedade em geral, em todas as áreas. Isso vai nos orientar, inclusive nos orientar politicamente, nas nossas decisões como cidadãos que nós somos, né, da nossa pátria. Mas a essência da pregação nada tem a ver com esses temas. É um conteúdo bíblico, escriturístico, de revelação do mistério do Evangelho. Então, nós temos que ter isso muito claro no nosso coração. Indo para a conclusão, em tempos tão trabalhosos, com tantos fundamentos destruídos, é imperativo que, como igreja, nós cumpramos nosso papel de defesa e proclamação da verdade, que é Cristo e seu Evangelho pleno. Para essa importante missão, nós precisamos manter um comportamento apropriado, cumprindo fielmente a palavra de Deus. Isso não é possível com as nossas próprias forças, mas a graça de Deus nos capacita. Que Deus, em Cristo Jesus, nos ajude a cada dia para que nós possamos ter um comportamento adequado na casa de Deus, né? Que é a igreja do Cristo vivo. E esse comportamento nos dê autoridade moral, autoridade espiritual para a pregação do Evangelho. E que nós possamos pregar o Evangelho como ele é, o mistério da piedade, o Cristo encarnado. E esse Evangelho, ele vai transformar a nossa vida, a vida das pessoas que o receberem, e eles serão agentes de transformação da sociedade em todas as áreas. Que Deus nos ajude, nos abençoe em Cristo Jesus.